Oi galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda de novo a outro episódio de Gringoglote em português. Hoje vamos ter um episódio muito especial. Vamos ter um bate-papo com Orlando Kelm. Orlando é alguém que foi muito importante no meu aprendizado do português. Eu digo que eu aprendi o português usando os podcasts dele. O Tá Falado foi o podcast que me ensinou o português, então ele é um convidado muito especial, Orlando. Obrigado por estar aqui conosco. É um prazer receber você aqui no meu canal. E agora você poderia se apresentar bem rapidinho? Bom, não é só conhecer você agora no canal, mas conhecer você em casa. Tem piano aqui e você está na minha cozinha, tá vendo aqui? Pois Nossa é. cozinha, geladeira, não é? Tudo em casa. Eu faço tudo agora aqui da cozinha, que é muito bom. Tá aqui bom falar com você, não é? Vamos falar sobre tudo que você aprendeu com Tá Falado hoje. Que legal. Sim, claro. Bom, e não apenas com Tá Falado, como você já fez muito conteúdo, muitos recursos bem legais para o aprendizado do português. Bom, Orlando, você pode nos dizer quantos idiomas você fala? Porque eu sei que você fala o português, mas quais são todos os idiomas que você fala? Sabe, mas que pergunta difícil. Porque você sabe que muitas vezes você estuda uma língua e daí passa 4, 5 anos e não fala nada dessa língua. E volta, estuda um pouco mais e esquece um pouco mais e volta um pouco mais. Eu nunca sei responder essa pergunta. Também eu não sei até que ponto você finalmente diz eu falo essa língua. Com Porque eu falo certeza. muitas línguas mais ou menos, né? Mas falar bem mesmo, não tanto assim. Mas eu já estudei como 8, 9 línguas Uau! diferentes. Mas em termos de falar mesmo na rua, sem se perder e poder comer, 7 línguas mais ou menos. Oh, wow! Mas dar um discurso, uma palestra, mesmo sem preparar antes, muito menos, não é? O que eu vou dizer que aqui na Universidade do Texas eu dou aula de espanhol e português. Essas são as duas que eu falo mais. Mas viajando, italiano, catalão, chinês, um pouco de coreano agora. Então tem várias línguas também. Meu pai era alemão, então eu falo um pouco de alemão também. Mas o que eu falo, eu não digo que eu falo bem essas línguas, mas o suficiente para adorar o processo de estudar várias línguas diferentes, não é? Bom, muito. Como você, a gente adora estudar essas línguas. Isso, bom, muito legal. Eu, na verdade, não sabia que você falava tantos idiomas. Isso é bem legal. Vamos nos focar mais no português hoje, acho, porque Perfeito. eu lamento que aqui nos Estados Unidos não aprendamos muito o português. Pelo menos eu, no ensino médio, eu não tinha oportunidade de estudar o português. Então, mas acho que a gente poderia dizer que você é quase a sua missão na vida apresentar esse idioma tão bonito para todo mundo, para nossos compatriotas, digamos. Então, como você decidiu se dedicar a isso, a ensinar o português? Sabe que a pergunta é interessante porque, por um lado, eu concordo com você. O português é muito importante. Se você pensar, por exemplo, a metade da população da América Latina está no Brasil, a Certo? metade da economia no Brasil, a metade do tamanho da região, também o Brasil. Então, o Brasil é muito importante. Mas, por outro lado, todas as línguas são importantes. Né? Não é que o português seja mais importante que outra língua. Se você tem família, por exemplo, que vem de Barcelona, para você, catalão é tão importante quanto outra língua. Então, eu nunca pensei que o português é mais importante que outras línguas, mas em termos da posição que tem na América Latina, o tamanho, a população e a força que tem, você não pode dizer que está trabalhando com a América Latina sem prestar atenção na metade, né, do continente. A metade das pessoas
a metade da economia. Então, para mim, é importante ver que ninguém pode dizer que está trabalhando na América Latina e nem prestar atenção à metade disso. E é justamente por isso, Richard, que o governo americano indicou que o português é uma língua crítica. Por quê? Porque tem muita gente que não fala e tem uma demanda muito grande para poder comunicar com as pessoas do Brasil. Então, justamente por isso é a nossa missão de aumentar a presença de português, porque ocupa aquela posição bem importante na América Latina. Tem tanta gente que pensa que nem sabe que fala português, não é? Eles pensam que, Buenos Aires é capital do Brasil e fala espanhol, não? Alguma coisa ridícula assim. Bom, bem engraçado. Bom, então, eu concordo com você porque eu percebi também que quando eu dizia que eu adoro a cultura da América Latina, eu sempre esquecia do Brasil antes de aprender o português. Então, nem está na cabeça das pessoas muitas vezes, não é? sim, com certeza. E por isso, quando alguém me pergunta, mas por que você escolheu o português do Brasil? Eu respondo normalmente bom, é porque é uma parte dessa cultura que ainda eu não podia conhecer, porque não tinha essa linguagem. Então, assim, é muito importante. Mas como você aprendeu o português? Bom, você sabe que eu comecei como missionário em São Paulo. E é interessante porque no momento que eu cheguei no Brasil, eu já identifiquei com a língua, com as pessoas, com o sotaque, esse desejo de fazer parte das pessoas assim. E quando eu voltei, eu ia estudar administração de empresas. Mas o tempo todo eu sentia não, eu não quero abandonar mais a língua. Tudo que eu queria fazer incluía a língua e os brasileiros. Então eu desisti. Em vez de continuar em administração de empresas, eu voltei para essa paixão que era continuar com o português, continuar com o Brasil nesse sentido. E olha aqui, já faz quase 40 anos, não é, que estou trabalhando nessa área de ensinar o português. Sim. 40 anos, rapaz. Sim, já faz um tempinho, né? Então, por ser honesto, eu não confio no sistema acadêmico tradicional para aprender um idioma. Eu digo que eu fracassei com o francês porque eu estudei apenas no ensino médio e na universidade. Então, eu não acredito nesse sistema, mas você é professor e eu adoro todo o seu conteúdo que você proporciona na internet. Então, eu quero te perguntar qual é a diferença, o que você faz de diferente entre as técnicas, os métodos tradicionais e o que você faz? Que até é uma pergunta interessante, porque eu sou professor na universidade. Então, por um lado, sou eu que dou essas lições que não ajudaram você. Mas por isso, talvez a minha pergunta seja se na universidade você... Porque eu acho que o que eu gosto mais do seu conteúdo é que é muito autêntico e foca muito na escuta, na fala. E quando eu estudei na universidade, era apenas a leitura, ou seja, ler muito de livros antigos e escrever documentos bem formais, digamos. Então, é basicamente isso que eu acho que com você eu estou aprendendo o português verdadeiro, mas eu queria, talvez na universidade você não tenha essa possibilidade de ensinar assim, mas... Não, mas tem, e tem razão. Olha, falar uma língua é muito mais do que estudar a gramática e aprender a conjugar verbos. Em algum momento você precisa ver um tópico que é interessante e falar com pessoas de verdade e comunicar alguma coisa de verdade. Quando você fala que os nossos materiais têm coisa bem autêntica, é de propósito, não é? A gente quer mostrar uma língua verdadeira, não é? Cartaz na rua
de uma coisa verdadeira, falando de um tópico que todo mundo quer falar, que quer estudar. Então a chave é isso, é encontrar o contexto de uma coisa verdadeira e querer comunicar isso com mais alguém. Então, para mim, o mais importante é ter material para ouvir e já se acostumar com os sons da língua, né? Muita prática com isso, alguma coisa para estudar a gramática, porque também é importante ter essa parte, e daí alguém com quem você pode praticar. Então, encontrando uma pessoa verdadeira para poder dar essas ideias e falar mais, não é? Então, Isso. quer dizer que, para mim, essas são as chaves. Uma coisa autêntica, estudar a gramática à parte e ter mais alguém para poder falar com você e praticar de uma forma verdadeira. Pode ser um tutor, pode ser amigo, mas alguma coisa assim, não é? Sim, com certeza. Então, você só quero aclarar algo. Na universidade você ensina dessa forma, é basicamente a mesma coisa como o conteúdo que você proporciona na internet? Porque o que é muito bacana, ninguém aprende português porque tem que aprender. Todos os nossos alunos são super motivados, ou têm namorado, ou gostam da música, ou querem viajar, ou Sim. querem aprender alguma coisa dos Amazonas. Sempre tem alguma coisa que dá o incentivo para aprender. Os nossos alunos são fantásticos nesse sentido. Então, não tem que dar toda uma lista de que tem que fazer. É muito mais deixar aberto e livre para estudar mais, porque todo mundo quer aprender. É uma grande vantagem dando aula de português, porque os alunos sempre querem aprender. Uau! Bom, eu nunca tinha pensado nisso, mas acho que você tem razão. Normalmente as pessoas que querem aprender o português, elas são E realmente não é para falar motivadas, né? mal das outras línguas e outras pessoas, mas eu vejo a diferença. Muitas vezes na escola, as pessoas são forçadas. Você tem que estudar 3 semestres. Então não querem estudar de verdade. Sim. Ninguém entra em português forçado. Né? Todo mundo que quer aprender o português sempre vem com sua lista das razões por que eles querem estudar. Então eu já recebo o aluno super motivado. Bom, isso é interessante. E, bom, sim, porque a motivação é uma parte bem importante do aprendizado de qualquer idioma, né? Então, sim, bom, e na verdade quando eu falei no início de que Tá Falado foi o podcast que me ajudou a aprender o português, isso foi simplesmente o início, porque eu já falava o espanhol, então Tá Falado foi bem legal para aprender, para começar a aprender o português, mas daí eu comecei a usar mais língua da gente e na verdade eu fiz uma lista dos meus top 20 podcasts portugueses e não sei se você já sabia, mas... Eu vi a lista, sim. Muito Bom, obrigado, então, aliás. Então, Tá Falado e Língua da Gente estão nos top 3, né? E 2 dos seus podcasts, né? Mas isso não é tudo. Você já fez outro conteúdo. Eu acho que tem Olha Lá no YouTube e tem Brasil Pod, que tem muitos recursos. E talvez você pode nos dizer quais são todos os recursos que você já fez. Quais são? E sabe, são como os meus filhos. Não tem favorito, porque a gente ama todos os filhos. Eu amo também todos esses projetos. Mas você falou de Língua da Gente, que é exatamente a ideia de criar uma lição falando sobre língua da gente, coisas que as pessoas dizem de verdade. Tem um outro que se chama Conversa Brasileira, Isso. que a gente fez um vídeo de pessoas em várias situações dia a dia. E você sabe quando tem um filme, às vezes você tem a áudio quando os atores falam, não é, durante o vídeo, esclarecendo certas partes e o que aconteceu e o que gostava. Eu sempre gostava desses comentários dos atores comentando sobre o filme. Claro. Com Conversa Brasileira é isso que faz. A gente tem o vídeo, né, da situação e daí um montão de comentários
das outras pessoas falando sobre a língua, a cultura, vocabulário, contexto. Então isso aqui é a conversa brasileira, que é muito bacana. Sim, concordo. Você já falou sobre tá falado. Tá falado é para quem já fala espanhol. Vai comparando, por exemplo, o espanhol e o português para quem aprendeu a língua e quais são as coisas que são iguais e quais são as coisas diferentes, não é? Isso. Você ia dizer mais alguma coisa, Richard?